O Reino da Noruega é um país de 5.379.000 habitantes que fica localizada na Escandinávia e que possui um IDH de aproximadamente 957, sendo esse o mais alto de todo o mundo. A Noruega também é um dos países mais ricos do mundo inteiro, com uma renda per capita de aproximadamente 75 mil dólares ao ano e a expectativa de vida fica um pouco acima dos 80 anos de idade. Isso demonstra o quão interessante a Noruega é em relação à qualidade de vida que seus cidadãos possuem nesse país nórdico. Este pequeno país nórdico exerce muita influência em empresas gigantescas ao redor do mundo, por meio de um fundo de investimentos. Fundo esse que possui mais de 1,3 trilhões de dólares em investimentos, sendo o maior de todo o mundo. O padrão de vida da Noruega é digno de causar inveja a qualquer outra nação do mundo, visto que a Noruega possui diversos sistemas universais, como a saúde e educação, por exemplo. Estima-se que na Noruega uma criança poderá estudar por aproximadamente 17 anos e meio. Mas, como a Noruega conseguiu se tornar um país tão rico, como o país conseguiu atingir padrões de vida tão elevados e se tornar o país mais desenvolvido do mundo, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Em 1959, na Holanda, foram descobertas as primeiras reservas de petróleo no país e por conta disso, a empresa Phillips Petroleum decidiu firmar um contrato com o governo da Noruega para explorar a parte norte do país a fim de encontrar petróleo por lá. Ninguém poderia imaginar que um país tão pequeno como a Noruega, cuja sua economia na década de 40 era baseada majoritariamente na pesca, poderia possuir petróleo ou gás natural. Mas, para a surpresa de muitos, foi descoberto petróleo nessa região. Em 1969, foi descoberto pela primeira vez petróleo ao norte da Noruega. Esse poço de petróleo foi batizado de Ekofisk, e isso deu início à riqueza petrolífera da Noruega. Em 1971, esse petróleo começou a ser explorado. Vale ressaltar que a Noruega possui uma quantidade muito considerável de petróleo e gás, sendo a 19ª maior do mundo e 1,1% de todo o gás natural de todo o globo. Foi justo nesse período que a estatal Statoil foi fundada pelo governo da Noruega para fazer a exploração desses recursos. Essa empresa possui um papel fundamental na economia da Noruega, visto que a Statoil é uma das maiores empresas petrolíferas de todo o globo. Embora a Statoil tenha sido parcialmente privatizada em 2001 e mudado de nome para Equinor, sendo possível até mesmo comparar ações da Bolsa de Valores de Nova York e da própria Bolsa da Noruega, o governo ainda possui a maior parte das ações da empresa, cerca de 67%, e assim sendo, ele também exerce controle sobre a empresa. A Noruega também possui um imposto de 78% para empresas que se propuserem a explorar o petróleo na parte norte do país, sendo esse um dos mais altos de todo o mundo. Com a exploração do petróleo, logo a economia da Noruega começou a crescer de maneira exponencial. Isso, claro, trouxe muita prosperidade ao povo norueguês, visto que a economia estava aquecida. A produção de petróleo teve seu auge em 2001, com a produção de mais de 3,4 milhões de barris por dia, enquanto a produção de gás natural cresceu cerca de 4,6% ao ano entre 2006 e 2009. Já em 2010, a Noruega produziu cerca de 2,1 milhões de barris por dia e cerca de 106,4 bilhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Isso fez a Noruega se tornar o 13º maior produtor de petróleo e o 6º maior produtor de gás natural do mundo. O petróleo correspondia a aproximadamente 20% de toda a produção do país. Isso deixou alguns economistas muito preocupados com o fenômeno econômico chamado de a doença holandesa, que foi a crise econômica que aconteceu na Holanda quando as primeiras reservas de petróleo foram encontradas ainda na década de 60 e o país ficou muito dependente desse recurso. Dependência essa que fez com que a moeda do país se supervalorizasse com relação ao câmbio devido ao alto volume de investimentos que o país recebia de nações estrangeiras, tornando assim os produtos importados super baratos.
enquanto os produtos nacionais se tornavam caros. Isso resultou num enfraquecimento da indústria nacional holandesa e forçou o país a investir demais apenas no petróleo e gás natural, resultando numa piora econômica dos próximos anos. Nos primeiros anos, tais descobertas foram extremamente benéficas para a economia desse país, mas depois as coisas tiveram um mau desfecho. Visto que os preços de tais recursos são muito voláteis, é muito perigoso depender demais de um único recurso, pois quando os preços caem, as chances de uma crise acontecer são muito altas. Além desses problemas, o governo da Holanda gastava cada vez mais o dinheiro provindo dos recursos em programas públicos, agravando ainda mais a situação econômica do país. A fim de evitar cometer o mesmo erro da Holanda, a Noruega resolveu, em 1985, criar um fundo de investimentos com dinheiro provindo do ganho do petróleo. Esse fundo é controlado pelo próprio governo da Noruega e ele investe principalmente em empresas estrangeiras e os rendimentos desse fundo são investidos no bem-estar e no padrão de vida dos cidadãos, além de compensar a volatilidade dos preços dos recursos naturais. Além disso, todos os rendimentos desse fundo são usados na própria população da Noruega, com seus diversos sistemas universais, como por exemplo, saúde e educação, e também os rendimentos são usados no bem-estar das futuras gerações. Todos esses sistemas universais proporcionam ao povo norueguês o maior IDH de todo o globo terrestre e também uma das expectativas de vidas mais altas. Esse fundo se mostra ser um dos mais bem-sucedidos de todo o mundo. Ele possui mais de 9.000 empresas no mundo inteiro e muitos prédios nas principais cidades do planeta, gerando assim renda através de aluguéis. Entre essas, mais de 9.000 empresas estão incluídas empresas gigantes como a Microsoft, Apple e Facebook, por exemplo. Esse fundo permite que a Noruega tenha um controle direto sobre essas empresas, visto que quem possui um número considerável de ações de uma determinada empresa se torna sócio desta empresa e, uma vez sendo sócio da empresa, é possível exercer controle sobre ela. Esse fundo possui pouco mais de 1% das ações das empresas do mundo inteiro, considerando o valor de 1,3 trilhões de seu valor de mercado, dividido para um pouco mais de 5.379.000 habitantes da Noruega, seria o equivalente a pouco mais de 241 mil dólares para cada cidadão norueguês. Ainda na década de 90, esse fundo possuía um valor de pouco mais de 20 bilhões de dólares, valor esse que cresceu de maneira extraordinária, atingindo o valor em 2019 de aproximadamente 1,3 trilhões de dólares, tornando-o assim uma verdadeira baleia no mundo dos investimentos, um dos maiores fundos de investimentos de todo o globo. Ele conseguiu a bagatela de 122 bilhões de dólares em dividendos somente em 2020. Dinheiro esse que, como já mencionamos antes, é utilizado para garantir o padrão de vida do país que por mais de 10 anos aparece em primeiro na lista dos países mais desenvolvidos de todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação.